Estamos continuando com as grandes promessas na Bíblia e vamos ver as grandes promessas que Deus tem nos dado acerca do próprio Jesus. Nós falamos no vídeo passado sobre o Pentateuco e hoje nós vamos falar aquelas promessas que estão contidas nos Salmos. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor. Pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que a gente possa desvendar dos seus mistérios. Muito bem. A primeira parte das promessas que estão contidas nos Salmos e em algumas outras passagens que têm a ver com os Salmos, fala sobre a escolha de Deus que recaiu sobre Jesus. Por que Jesus foi escolhido? Como nós vemos esta escolha de Jesus por Deus? E nós vamos ver aqui a palavra muito clara, a palavra claríssima, dando noção de que Deus escolheu especificamente Jesus e nos explicando como isto acontece. A primeira passagem está já nos Salmos de número 2, do verso 6 ao verso 7. Ele fala que ungiu o meu rei. Então, eu, porém, diz a palavra do Senhor, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui está, esta passagem está no verso 6 e 7 do Salmo de número 2. E onde nós vamos ver a concretização disso. Lá em Atos 13:33 está escrito assim, o escritor sagrado fala o seguinte, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Ou seja, a previsão lá, a promessa lá e depois a concretização lá no Novo Testamento, lá em Atos. Uma outra passagem, então a gente vê aqui o seguinte, Deus dizendo sobre Jesus o quê? Que ele é o seu filho. Jesus é filho de Deus. Quem está dizendo isso? O próprio Deus. E aí a gente vê a execução disso lá no Novo Testamento. Uma outra passagem em que Deus fala acerca de seu filho está em Salmo 110, do verso 1 ao verso 4. Então, diz assim em Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem está escrevendo este salmo? Quem está escrevendo é Davi. Este é um salmo, o Salmo 110, é um salmo de Davi. Então, Davi está dizendo assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, eu estou falando aqui de dois senhores. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta passagem nós já explicamos ao amado. O amado vai ver que existe um vídeo falando sobre Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, ou seja, ele é uma prefiguração de Cristo. Então veja lá, Deus está falando aqui, disse o Senhor ao meu Senhor. Então Deus está falando, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ou seja, que eu domine, os teus inimigos. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver em Hebreus, em Mateus, nós vamos ver a execução disso. O que diz Hebreus? O qual, segundo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então eu tenho aqui a promessa e eu tenho aqui a realização segundo Hebreus, segundo o escritor sagrado. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto mais herdou o nome do que eles, porque o qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, então ele está dizendo aqui que Jesus era superior aos anjos. Por quê? Porque Jesus, filho de Deus, assentado à sua destra, à sua direita, que é a posição de honra. Quando um rei sentava, quem sentava à direita dele sentava numa posição de honra. A direita é uma posição de honra. E ainda seguindo Hebreus, nós vamos ver no 5, no capítulo 5, no verso 5 e no verso 6, diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, era uma prefiguração de Cristo. Ele diz mais, em Mateus 22, nós temos a seguinte passagem: disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, ele está escrevendo o Salmo, como é que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Quem são estes senhores? Aqui é a explicação, Nós já fizemos essa explicação, mas não custa nós repetirmos. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse Deus ao Senhor Jesus. Essa é a explicação. Então vamos lá, de novo. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Então, em verdade, Jesus, descendente de Davi, filho de Deus. Nós já vimos isso no Salmo 2. Depois nós temos aqui o Salmo 118, 22. Diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina, ou a pedra de esquina. O que quer dizer isso? Quando se faz uma construção, e antigamente se fazia assim, era colocada uma pedra que era chamada pedra fundamental. Aquela pedra sustentava toda a construção. Esta pedra, que é chamada pedra de esquina ou pedra fundamental, ela tem uma função de engenharia na arquitetura. Ela tem a função de sustentar tudo. Quem é esta pedra fundamental? Quem é esta pedra de esquina? Jesus é esta pedra de esquina. Esta pedra que os edificadores rejeitaram, ou seja, os poderosos na época de Jesus rejeitavam Jesus. Olha o que diz Isaías em 28:16, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que é a pedra fundamental, que está bem firme e fundada, porque está fundada em Deus. Aquele que crer não se apresse. E aí nós temos agora as explicações todas. Mateus 21, 9 e 42. É a multidão que ia adiante e que a seguia quando Jesus estava entrando em Jerusalém. Ele está discutindo isso, quando Jesus estava entrando em Jerusalém. E a multidão que ia adiante e que seguia clamava, dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ou seja, é uma saudação para um rei. Então,
eu estou vendo que a população está saudando Jesus entrando em Jerusalém. Olha o que diz Mateus 21:42. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça do ângulo, ou seja, a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra que está sustentando toda a construção de adoração a Deus. Pelo Senhor foi dito isso, e é maravilhoso aos vossos olhos. E aí diz assim, 1 Pedro 2,4, e chegando-vos para ele, pedra viva. O que é uma pedra viva? Na construção, a pedra viva era aquela pedra que era a pedra de sustentação. Existiam pedras de enfeite, existiam pedras que eram estruturais, pedras de sustentação. Então, e chegando-vos para ele, pedra viva. Chegando-vos para ele, quem? Jesus, que é a pedra viva, que é a pedra angular, que é aquele que Deus determinou para ser o fundamento da igreja. Reprovada, na verdade, pelos homens. Os homens reprovaram, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, esta é a passagem que fala sobre Jesus como pedra viva. Vamos para frente. Existe mais uma questão que deve ser vista aqui em relação à escolha de Jesus por Deus. E ele está em Salmos 132:11. O Senhor jurou com verdade a Davi. Isso é um juramento que Deus fez para Davi. E não se apartará dela. Do quê? Do juramento. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Então, aqui nós estamos vendo que o filho de Davi, um descendente de Davi, é que estaria eternamente sobre o trono. E quem é este? Vamos lá. Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo o rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Vamos ver como é que isso se deu? Mateus 1:1, que é a genealogia de Jesus. Genealogia são os ascendentes, ou seja, os ancestrais de Jesus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Romanos 1:3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Por que segundo a carne? Porque nós já vimos no vídeo anterior que ele é filho de Deus segundo o Espírito. Muito bem, uma outra questão que se coloca aqui é a adoração de Jesus pelos reis da terra. Então vejamos uma coisa interessante. Muitos reis, muitas pessoas que eram importantes, elas reconheceram a divindade de Jesus. Mas muitos governantes, muitos importantes, não deram esse reconhecimento no momento em que Jesus estava aqui na Terra. Tá? O Salmo 72, ele está falando, do 11 ao 14, ele está falando acerca deste reconhecimento. Então diz assim, e todos os reis se prostrarão diante dele, todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre do aflito e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue diante dele. Olha o que diz aqui em Mateus 2:1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, que não deu importância, mas
que vai ter as suas consequências exatamente por conta disso, tá? Que é nascido Então, aqui nós temos uma passagem que confirma aquela promessa de que os reis iriam adorar a. Ao mesmo tempo que nós vimos que alguns reis se dobravam, adoravam a Jesus, nós vamos observar que muitos deles não fizeram isso. Então, em Salmos 2:1-3, nós vamos ver o seguinte: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que quer dizer isso? Nós vamos encontrar esta explicação lá em Atos 4, 26, 27, onde o escritor sagrado explica esta passagem, que é bem obscura para nós, no seguinte sentido: levantaram-se os reis da terra, dizem Atos, e os príncipes se ajuntaram a uma, como se fossem um só, né? A uma, como se fosse um só, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, principalmente os governantes e as autoridades. Tá? Então aqui esta passagem também se realiza lá na frente. Muito bem. Uma outra questão super interessante, e que nós temos uma série de vídeos que falam sobre isso, seria o ministério de Jesus, que é feito em parábolas. E nós tivemos a oportunidade de gravar uma série de vídeos explicando estas parábolas de Jesus. Então, olha aqui o que diz Salmos 78:2. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. E aí Mateus nos explica esta passagem. Ele comprova esta passagem dizendo assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, aqui nós temos uma confirmação do que o salmista já havia previsto lá atrás. Muito bem, mas Jesus sofreu afrontas? Com certeza. Jesus sofreu inúmeras afrontas. Nós vamos ver mais para frente isto ainda. E ele sofreu essas afrontas por amor a nós.
por amor a estes pecadores, a nós pecadores. Então veja ali, eu tenho uma passagem em Salmos 69 que diz o seguinte: porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto, tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos, olha só, e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isso se me tornou em afronta. Pus por vestido um saco e me fiz provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Ainda mais em Salmo, lá no 21, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Vamos ver todas essas. Aqui nós temos várias circunstâncias em que nós podemos observar a execução disso, o concretizar disso tudo. Então vamos lá, vamos começar em... aliás, nós temos uma passagem ainda, Isaías 49. Me perdoe, amado, nós temos Isaías 49, que diz assim: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina. Ao servo dos que dominam, os reis o verão e se levantarão como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão por amor ao Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Isso no futuro. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável, porque haverá um tempo que não será mais aceitável, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas, para dizerdes aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente ao manancial de águas. E por tudo isso ele sofrerá, e por tudo isso ele será afrontado, e por tudo isso ele será questionado, julgado, condenado e morto. Vamos ver? Agora sim, Mateus. E logo os soldados do presidente, né, do Sinédrio, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, ou seja, todos os poderosos, os governantes, os que tinham poder, estavam lá reunidos. E despindo-o, cobriram com uma capa escarlate. Escarlate é a cor do rei, é a cor do reino, né? A cor do poder do reino. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante deles o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, o escarneciam, tiraram-lhe a cana, batiam-lhe com ela na cabeça por sobre a coroa de espinhos, para que ela se fincasse ainda mais na sua pele. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Mateus ainda 27, e logo um deles, correndo, tomou uma esponja. Olha só, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe para beber. Em João agora, estamos aqui já, em João. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ainda em João, e disse aos que vendiam pombos, naquele momento em que ele faz uma limpeza do templo, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Isso fez com que eles então se voltassem contra Jesus. Ainda em João, mais uma passagem de João, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Isso já no final do seu ministério, quando Jesus estava para seguir para Jerusalém e ser crucificado, os seus irmãos iam lá e eles não acreditavam, eles faziam chacota, eles faziam zombaria, né? E aí, ainda em João, está escrito assim: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Jesus veio para fazer tudo isso, mas em resposta, em retribuição a tudo isso, ele foi escarnecido, odiado, maltratado, né? Para que se cumprissem as Escrituras. E aí, finalmente, Romanos aqui, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ou seja, Jesus foi o repositório, sobre Jesus caíram todas as injúrias, caiu todo o pecado, e ele levou com ele esses pecados todos para a cruz. Muito bem, nós já estamos na traição de Judas, e aqui nós temos o seguinte, veja lá, nós temos duas passagens aqui em Salmos. Nós temos Salmo 41, está escrito assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ainda em Salmos, pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado se fosse um inimigo, mas não era. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, andávamos em companhia na casa de Deus. Aqui nós temos as passagens todas, eu vou citar apenas esta passagem aqui em João, quando nós vemos Jesus na última ceia com todos os seus apóstolos, com todos eles estão fazendo a última ceia e aí Jesus revela o plano de traição de Judas, que o traiu por 30 moedas. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E, efetivamente, depois da ceia, o que acontece é que Judas entrega Jesus para os poderosos e aí ele o trai com um beijo. Tá? Então não é só aquele que é violento, aquele que agride, que pode ser um traidor. Esta traição foi uma traição doída, porque, como diz o salmista, era um amigo, era um íntimo amigo, aquele que comia comigo, aquele que adorava comigo. Este é que fez a traição. E a traição foi feita não como uma agressão, a traição foi feita com um beijo. Porque o inimigo se apodera
do coração, do espírito desta pessoa, e ela acaba traindo. O final dele foi um final terrível. O amado lembra disso. O sofrimento na cruz é algo que nós podemos explicar assim, não em 5 minutos, mas a gente precisa de um tempo enorme. O que eu vou falar aqui é apenas algumas passagens que estão em Salmos 22, né? Quando o salmista diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do teu auxílio e das palavras do meu bramido? Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Amados, em Mateus e em João, nós temos as passagens que tratam deste momento que é o momento mais importante de toda a palavra de Deus. É o momento em que Jesus está para fazer a obra da salvação. Então veja lá, então soltou-lhe Barrabás, porque eles escolheram Barrabás para soltar e escolheram Jesus para morrer. Despindo, cobriram com uma capa de escarlate e aí, né, tudo aquilo que nós já falamos a vocês e mandaram para a crucifixão. Deram-lhe beber vinagre misturado com fel, diz em Mateus, né? Havendo-o crucificado, olha lá, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E assentados o guardavam ali. E ali em João, né, está escrito, né, tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. Mas a túnica era feita de um costurado só. E então eles não queriam rasgar a túnica. Eles fizeram o quê? Não rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura. E aqui em Mateus 46, nós vamos observar uma coisa bastante importante. Jesus fala algo antes de morrer. O que Jesus fala antes de morrer? Ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Por que Deus desampara Jesus neste momento? Porque, amados, muito importante isso, extremamente importante isso, presta muita atenção nisso. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, na cruz, sobre ele estavam todos os pecados. Porque neste momento ele estava levando todos os nossos pecados. Ele estava se fazendo cordeiro pelos pecados do mundo. Então, Deus não podia olhar para ele. Por que, Eleni? Porque sobre Jesus estavam os pecados do mundo. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. Como Jesus antes não tinha pecados, ele estava em comunhão direta com Deus. Neste momento em que ele diz, por que me desamparastes? É o momento em que todos os pecados estão sendo lançados sobre Jesus. E aí
Deus não pode ter comunhão, porque é pecado. Quando Jesus morre, ele morre pelos nossos pecados. E aí ele realiza a obra da salvação, porque ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecador por nós, trazendo então, por conta do seu sangue derramado, pelo sacrifício na cruz, a nossa salvação. Amém, amado? Por conta disso. Muito bem. E aí nós temos mais uma passagem, a penúltima passagem que eu quero chamar a atenção dos amados, em que lá em Salmos está escrito que Jesus não veria a corrupção. Então assim, 16:10, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Como assim a minha alma no inferno? Para onde Jesus foi quando morreu? Ele foi para o inferno resgatar a chave do inferno das mãos do diabo. Ele foi completar a obra para que nem a chave da casa dele, que é o inferno, o diabo tivesse. Então ele vai resgatar isso tudo, tá? Para depois ressuscitar e para depois ele ascender aos céus. Mas veja, ele diz o seguinte: não permita que o teu servo veja corrupção, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então veja lá, Lucas, né? Então vamos por partes aqui. Lucas não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Atos, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ainda Atos, nesta previsão, disse da ressurreição. Então ele está explicando a ressurreição. O que é essa corrupção? É a degradação da carne, porque quando uma pessoa, qualquer ser vivo, morre, ele começa a degradar, ele começa a ter a corrupção, ou seja, a degradação, né? Ele começa a apodrecer. Mas Jesus não passou por isso, Jesus não viu a corrupção, né? Olha lá, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a Jesus. E 1 Coríntios, para nós fecharmos essa parte, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Este lugar não tem mais nada. Este sepulcro está vazio. Por quê? Porque ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou e as pessoas tocaram nele depois dele ter ressuscitado. E aí, o que acontece? Acontece esta última parte aqui, em que Jesus ascende aos céus para se cumprir a parte em que ele se assenta à direita de Deus. Salmo 68:18, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Como assim? Ele foi morto por nossos pecados e levou os pecados que nos deixavam escravos. Portanto, ele levou cativo, preso com ele, o cativeiro, o pecado, e ele ascendeu aos céus, né, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Lucas 24 e Atos 1 fala sobre isso. Aconteceu que, abençoando ele, se apartou deles e foi elevado aos céus. Ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Amados, esta é a parte mais importante de toda a Bíblia. É
o plano de salvação que havia sido traçado e que agora foi realizado. Ele foi executado. O plano de salvação foi feito. Não precisa remendo, não precisa emenda. Deus nos salvou para sempre, nos salvou definitivamente. Amém, amados? Bons estudos.